alunos e alunas do 8º ano. Vamos iniciar nossa aula remota número 6 nesta terça-feira, 9 de março de 2021. Gostaria logo de deixar meus parabéns a todas as mulheres que estão assistindo a esta videoaula pelo Dia Internacional da Mulher. Foi ontem, né, dia 8 de março, tá? Então, meus parabéns e não desistam, não abaixem a cabeça para os homens, se posicionem, lutem por direitos iguais, por salários iguais, tá? Não aceitem ganhar menos exercendo a mesma função, tá certo? E se você é mulher e negra, você tem que lutar mais ainda, tá? Mas não desistam, tá certo? Um abraço e vamos iniciar nossa aula mudando de capítulo. Agora vocês vão estudar o capítulo 2, tá certo? Será o capítulo 2, potenciação e radiciação, o que nós iremos estudar agora. Como objetivos, nós temos compreender as ideias relativas à potenciação de números inteiros, tá? Olha os números inteiros, já falamos dos conjuntos numéricos, né? Quem são os inteiros? São os números positivos e os negativos, né? Então, a gente vai envolver potenciação com esses números. E também vamos aprender ou relembrar como calcular corretamente a potenciação de números inteiros. E aqui também números inteiros, e posso dizer melhor do que inteiros, poderia simplificar de números racionais. Fica mais completa, tá certo, gente? Então, vamos realizar a potenciação de números racionais, tá? Potenciação, meus amigos, é uma operação matemática. Nós conhecemos a adição, subtração, multiplicação, divisão. E agora, a partir do 6º ano, a gente começou a trabalhar com a potenciação, tá? A potenciação é a elevação, olha o nome, ó. Elevação de um número ou expressão a uma potência, que a gente chama de expoente, tá? Então, vamos observar aqui como é que fica essa potenciação. Primeiro, vamos conhecer os termos dela, né? Todos já conhecem, mas não custa nada relembrar. Pronto, aqui nós temos estes dois carinhas aqui, são os mais importantes aqui na ideia. Esse aqui, ele é a base. Este pequenininho aqui em cima, ele está um pouco grande, mas ele é menorzinho, tá? Mas ele fica trepadinho em cima da base. Ele é o expoente. Expoente. Gente, qual é a operação que envolve a potência? Ó, que pontinho é esse? Pontinho de vezes, né? Então, a operação que envolve potência é a multiplicação. Você pode observar que nós temos uma multiplicação em que todos os números são iguais. Vocês estão vendo? Tá? Então, a potenciação a gente resolve multiplicando números iguais. E esses números iguais, todos eles são iguais a quem? Ó? A base. Então, a potenciação é uma operação em que nós multiplicamos a base por ela mesma várias vezes. Quem é que manda dizer quantas vezes? É o expoente. Ele é o cara que manda multiplicar o número de bases, aliás, a base, quantas vezes estiver aqui neste valorzinho do expoente. Esses números que nós estamos multiplicando, que são as bases, são chamados de fatores. Tá? Fator é cada um dos números que a gente multiplica, é chamado de fator. Independente se é na potência, todos os números que nós multiplicamos são fatores. E o resultado, que eu não coloquei aqui, o resultado é a potência propriamente dita. Potência. Tá? O resultado é a potência. Bom? Então, os principais termos são base e expoente. Tá certo? Vamos agora resolver a potenciação propriamente dita, né? O primeiro caso que eu queria apresentar para vocês é quando o expoente é zero. Preste atenção, quem é zero é o expoente. Vamos lá. O que é que acontece quando o expoente é zero? Olha que legal. Quando o expoente, que é esse carinha aqui de cima,
quando ele for 0 e a base não pode ser 0, a base tem que ser um número que não seja 0, como é que fica a resposta? 1. Não perca tempo. Expoente é 0, a resposta é 1. Como é que eu leio essa potência aqui? Eu leio assim, ó, a elevado a 0 igual a 1. Então, se a gente fosse citar os termos, aqui nós teríamos a base, que nesse caso ela tem que ser um número diferente de 0. O expoente nós já conhecemos e esse cara aqui a gente chama de potência, que é o resultado é chamado potência. Então, se o expoente é 1, a resposta também é 1. Desculpa, se o expoente é 0, a resposta é 1. Vamos para o exemplo 25 centésimos elevado a 0. Olha aí, a base não é 0 e o expoente é 0. 1. Não perca tempo. 5.100 elevado a 0. Expoente 0, a resposta é 1. Fração também serve para fração? Serve sim, é um número racional, a gente viu que também serve para eles. Menos 2 quintos elevado a 0. Como é que dá? 1. Porque quando o expoente é 0 e a base, claro, a base não pode ser 0, a resposta é sempre 1. Expoente 0, resposta 1. Segundo caso que eu queria apresentar para vocês é quando o expoente for 1. Esse é muito fácil, ó. Como é que a gente entende aqui? Esse cara é a base, esse cara aqui é o expoente. O que está dizendo o caso? Expoente 1. Está aqui, ó. Expoente 1. O que é que acontece com a potência, quando o expoente é 1? Olha aí como é que ficou a potência, ó. Ficou igualzinho à base, vocês estão percebendo? Então, este aqui é a potência, o resultado. Então, toda vida aqui, tá? Sempre que o expoente for 1, ele é positivo, é mais 1. Quando o expoente for 1, a resposta é a própria base. É a base a resposta. A elevado a 1, ou A elevado à primeira potência, a resposta é A, própria base. Exemplos. 0,25 ou 25 centésimos elevado à primeira potência. Resposta. A própria base. Quem é a base? 25 centésimos. Menos 50. Negativo, ó. Tem nada não. Base negativa. Mas olha o expoente aqui. É 1. Então, quando o expoente é 1, qual é a resposta? Própria base. Resposta. Potência, menos 50. 2 quintos elevado à primeira potência. Opa, o expoente é 1. E a resposta? A própria base, 2 quintos. Então, expoente 1, a resposta é a própria base. Basta repetir a base que você já tem a resposta. Próximo caso. Troquei aqui, é o terceiro caso, né, gente? Aqui já. Expoente maior que 1. Agora aqui a gente tem que ter cuidado. Tem algumas situações que a gente tem que observar com muita tranquilidade. Vamos lá. O que é que diz quando o expoente é maior que 1? Pronto. Primeiro, expoente representado pelo N aí tem que ser o quê? Maior, ele é maior que 1. Esse N aqui tem que ser maior que 1. Esse cara aqui é a base. E esses carinhas aqui são os fatores. Percebam que os fatores são iguais a quem? A base. Então, na potenciação, na hora de nós resolvermos uma potenciação, quem se repete é a base. A base se repete de acordo com o valor do expoente. Se o expoente é 1, a base se repete uma vez. Se o expoente for 2, ela se repete 2 vezes e assim sucessivamente. Tá? Então, como é que fica a resposta? Preste atenção. Deixa eu trocar aqui a corzinha para a gente diferenciar. Aqui um azul. 5 elevado ao cubo. Olha aí, ó. Quando o expoente é 3, nós lemos ele como cubo. Tá? Então, a leitura é assim, ó. 5 elevado ao cubo. Como é que fica 5 elevado ao cubo? Ora, a base vai se repetir em uma multiplicação. Quantas vezes? 3 vezes. Por que 3?
Porque o expoente indica o número de vezes que a base se repete. E a operação da potência, qual é? Ó, multiplicação. Na potência eu tenho uma multiplicação de bases iguais. Muita gente confunde, pensa que é assim, ó, 5 vezes 3, 15. É nada, meu amigo. É o 5, que é a base, repetida 3 vezes. E a palavra vezes quer dizer multiplicação mesmo. Então vai ficar assim, ó, vamos lá responder. Para encontrarmos a potência. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Aqui nós temos os fatores. Aqui nós temos o resultado, que é chamado potência. Nós vimos que aqui esse 5 é a base. E este 3, que o apelido dele é cubo, né? Mas na verdade ele é o expoente. Ele é o expoente, tá? Então aqui nós temos 3 fatores iguais à base, que é 5. Por quê? Porque o expoente é 3, então a base se repete 3 vezes, multiplicando, lógico, né? Mais um exemplo, nós temos aqui 3 décimos, aliás, negativos, né? Menos 3 décimos a quarta. Como é que a gente resolve? Primeiro eu sei quem é a base, sei. A base é menos 0,3 ou menos 3 décimos. O expoente é 4. Então, a base se repetirá 4 vezes. Então, vai ficar menos 3 décimos vezes menos 3 décimos vezes menos 3 décimos vezes menos 3 décimos. E vamos multiplicar. Não é 3 décimos vezes 4. Tá, cuidado. Então, primeiro, ó, primeiro vamos multiplicar os sinais, ó, para ver o que é que dá. Menos vezes menos mais vezes menos dá menos, e menos vezes menos dá mais. Então, a resposta vai ficar positiva. Agora vamos lá. 0,3 vezes 0,3 dá 0,09. Ó, isso aqui deu 0,09. Vezes 0,3. Dá o quê? 0,027. Tá? 0,09 vezes 0,3, 0,027. 0,027 ou 27 milésimos vezes 0,3 ou 3 décimos. Dá 0,0081. Ou seja, eu leio esse número assim, ó. 81 décimos milésimos. Tá? 81 décimos milésimos. São 4 casas decimais. Pronto. Então, nós multiplicamos 0,3 vezes 0,3. Depois, o resultado vezes 0,3 e o resultado vezes 0,3. Por que deu positivo o sinal? Porque, ó, menos vezes menos mais vezes menos, menos vezes menos, mais. Tá? Vamos para... Isso aqui serve também para frações. Vamos observar aqui. Deixa eu só apagar todas essas tintas aqui. Pronto. Temos aqui a fração 3 meios ao quadrado, é um número racional. Como é que fica? Ó, mesmo jeitinho também. Quem é a base? A base é 3 meios. O expoente é 2. Então, a base multiplica por ela mesma quantas vezes o expoente indicar? 2 vezes. Então, vai ficar 3 meios vezes 3 meios. E agora? Como é que nós multiplicamos duas frações? Ora, o de cima vezes o de cima. 3 vezes 3, 9. O de baixo pelo de baixo. 2 vezes 2, 4. 9 quartos é a resposta. Deixa eu apagar esse cara aqui. Pronto, 9 quartos. Então, 3 meios ao quadrado. Ah, sim, desculpa. Tem que dizer o nome deste rapazinho aqui para vocês, né? 3 meios ao quadrado é igual a 9 quartos. Pronto.
Lembra que o 3 eu chamo ele de cubo? Quando o expoente é 2, nós lemos quadrado. É o apelido dele aqui, quadrado, tá? Então, o expoente 2 é quadrado, expoente 3, cubo. 5 ao cubo, 3 meios ao quadrado. Numa potência, gente, a gente eleva, dava para a gente ir direto para esse resultado, elevando cada termo da fração ao expoente. Ó. 3 elevado ao quadrado, 9. 2 elevado ao quadrado, 4. Nós temos uma observação importante, ainda quando a base é maior do que 1, quando o expoente é maior do que 1, que é quando as bases vêm negativas. Então, é muito simples aqui, observe. Se o expoente for um número par, lembre-se, a base ela é um número negativo, tá? A base ela é negativa. Mas se a base for negativa e o expoente for um número par, o que acontece? A resposta tem que ser vai ser um número positivo. No caso, a resposta é chamada de potência, né? A potência será positiva. Lembra que a resposta é chamada potência. A resposta de uma potenciação é uma potência, tá? Então, se o expoente for par e a base negativa, a resposta será positiva caso o expoente seja par. Vamos para os exemplos. Nós temos aqui 25 centésimos elevado ao quadrado. Menos, né? Menos 25 centésimos. Olha aí, ó, base. Quem é a base? 25 centésimos. Menos 25 centésimos. Ela é negativa? É, negativa. Vamos olhar o expoente. Quem é ele? 2. 2 é um expoente par. Tá? Então, ó, base negativa, expoente par, resposta positiva. Sabe por quê? Observe aí, ó. Aqui a base vai se repetir 2 vezes. Ela vai multiplicar ela por ela mesma. Menos 0,25 vezes menos 0,25. Sinais, ó. Primeiro sinais. Menos vezes menos, mais. 25 centésimos vezes 25 centésimos dá? A resposta vai dar 625 décimos milésimos. E positivo. Se você multiplicar isso aqui na calculadora, vai dar 600. Aqui é um zero, tá? 0,0625, ou seja, 625 décimos milésimos. Outro exemplo, menos 2 elevado à quarta potência. Quem é a base? Menos 2, base negativa. Então, se a base é negativa, eu vou olhar para o expoente. Esse expoente ele é um expoente par. 4 é um número par. Então, aqui nós temos menos 2 elevado à quarta. Como é que vai ficar menos 2 elevado à quarta? Vamos ver. Se a base é menos 2, ela multiplica por ela mesma 4 vezes. Olha aí, uma vez, menos 2, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. A base se repete 4 vezes. Primeiro vamos multiplicar os sinais. De acordo com o texto aqui, a resposta vai ser positiva. Vamos confirmar. Multiplicando os sinais, menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Resposta positiva. Ou mais horrível. Vou fazer bem aqui, mais. 2 vezes, agora só os números, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Olha aí, ó. Quando a base for negativa, mas o expoente for um número par, a resposta sempre vai ser positiva. Pronto, essa foi a primeira observação. E a outra qual é? É quando a base é negativa, mas o expoente é ímpar. O que é que vai acontecer com a resposta? Ela vai ser negativa. Tá certo? Então, o segredo tá quando ela for par. Quando o expoente for par, é que o negócio complica. Porque se o expoente for par e a base negativa, a resposta vai ser positiva.
Agora, se o expoente é ímpar, meu amigo, a resposta permanece negativa, tá certo? Assim como a base também é negativa, a resposta ficará negativa. Olha aí, ó. Menos 2/3 ao cubo. Quem é a base? Menos 2/3. O expoente, 3. 3 é um número ímpar. Então, quando a base é negativa, está aqui o sinal menos, quando a base é negativa e está elevada a um expoente ímpar, a resposta também vai ser, assim como a base, negativa. Vamos ver por quê aqui, ó. Vamos fazer o cálculo. Se a base é menos 2/3 e o expoente é 3, a base vai se repetir 3 vezes. Muito bem, se você pensou assim. Menos 2/3 vezes menos 2/3 vezes menos 2/3. Igual. Vamos multiplicar primeiro os sinais. Menos vezes menos, sinais iguais, mais. Mais vezes menos, menos. Agora os números. De novo, ó, multiplicação de fração, de cima vezes de cima, de baixo pelo de baixo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Menos 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Olha aí, ó. Resposta negativa. Menos 8/27 avos. Menos 8/27 avos. Outro exemplo. Menos 2 elevado à quinta potência. Quem é a base? Menos 2. O expoente é 5. Então, base negativa, expoente é um número ímpar. Como é que vai ficar a resposta? Negativa. Vamos observar aqui, gente. Ó. Vai ficar menos 2, porque a base vai multiplicar por ela mesma 5 vezes. É o menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 e vezes menos 2. Igual. Olha aí, ó. A base se repete, ou seja, multiplica-se por ela mesma 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer logo a multiplicação dos sinais. Já sabemos que é para dar negativo. Vamos só confirmar. Menos vezes menos mais. Mais vezes menos menos. Menos vezes menos mais. Mais vezes menos menos. Agora só os números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, a resposta, menos 32. Fiquem atentos a essas duas observações aí. Vamos agora para a ideia de expoente inteiro, mas é negativo. Até agora nós só vimos expoentes positivos. Agora o expoente, ó, é um número negativo. Então, muita atenção. Tá? Vamos ver aqui o que acontece quando o expoente é inteiro e negativo. Nós temos duas situações aqui. Que na verdade são a mesma coisa, só que representadas de maneira diferente, tá bom? Então nós temos aqui A, olha aqui, ó. Quem é a base? A. O expoente é menos N. Olhe que o expoente é negativo. Como é que vai ficar a potência? Isso aqui é a potência, é o resultado. Como é que fica a resposta? Olha aí, ó. A resposta a gente chama assim, ó, é o inverso da base elevada a um expoente positivo. O que quer dizer inverso? Gente, todo número possui seu inverso. O que é o inverso? Não é negativo, não é nada com relação a sinal, não. A questão de ideia de inversão na matemática vem com a ideia de fração. A inversa é um número que multiplicado pelo seu inverso resulta em 1. Olha aqui, ó. A multiplicado pelo inverso dele. Quem é o inverso de A? É 1 sobre A. Se a questão do inverso de A, que é esse cara aqui, estiver correta, a resposta vai ser 1. A vezes 1 dá A sobre A. A dividido por A, ou quando os termos são iguais, a resposta é 1. Ó, deu certinho, né? Então,
todo número possui seu inverso. O inverso do A é A sobre 1. Por quê? Porque embaixo do A, gente, não aparece nada, mas tem o 1 aqui embaixo. Ó. Então, quando eu digo inverso, quem está embaixo na fração sobe, quem está em cima desce. Então, ó, esse aqui é o número. Quem é o inverso dele? 1 sobre A. Quem é o inverso de 8? É 1 sobre 8, ou 1/8. Por quê? Porque embaixo do 8 tem 1. Então, o de baixo sobe e o de cima desce. Demos seu inverso. Quem é o inverso de 2/4? Ó, vamos ver aqui. Quem está embaixo sobe, quem está em cima desce. 4/2. Dá para dividir aqui. 4 por 2, 2. Então, o inverso de 2/4 é 4/2 e assim por diante. Então, para descobrir o inverso de um número é só quem está embaixo sobe, monta uma fração, quem está em cima desce. Vamos ver aqui. Então, para a gente descobrir quando o expoente ele é negativo, a resposta fica assim, ó. Você inverte a base, lembrando que aqui embaixo tem 1. Você inverte a base, quem está embaixo sobe, quem está em cima desce. E altera o sinal do expoente. Inverte também o sinal do expoente. Se ele é negativo, ele passa a ser positivo. Aqui fica mais N. Tá? O sinal do expoente fica positivo, mais N. Tá certo? Então, assim que a gente se comporta. Pode ser também dessa maneira, ó. Mesmo jeito. Base é o A, expoente é o menos N, negativo. Tá? Como é que resolve? Aqui embaixo da fração existe o 1, né? Embaixo do numerador. Deixa eu apagar aqui. Olha aí, ó. Abaixo dessa fração aqui, desse termo, A elevado a N menos N, tem o 1. Então, como é que eu encontro, como é que eu resolvo? Eu inverto a base, ou seja, quem está embaixo escondido sobe, o que está em cima desce, 1 sobre A. É o inverso de A. O que acontece com o expoente? Eu transformo ele em positivo. Ele era menos N, passou a ser mais N. Diferença dessa maneira para outra, a mesma coisa, só que a diferença é que aqui está dentro do parêntese. Mas tanto faz uma coisa quanto a outra. Contanto que, é óbvio, a gente viu isso aí em números racionais, A, que é o denominador, ele aqui, não pode ser zero. A não pode ser zero. Tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Então, quando o expoente, toda a vida que o expoente for negativo, você inverte a base e muda o sinal do expoente. Só assim. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. 5 elevado a menos 2. Ó, expoente é menos 2. Ele é um número negativo. Então, o que é que eu faço? Aqui embaixo tem um 1. Então, eu inverto a base. Como é que fica? Quem está embaixo sobe. Quem está em cima desce. Eu estou invertendo a base. 1/5. E transformo o expoente que é negativo em positivo, elevado ao quadrado. Pode ser assim embaixo, tá? Ou dessa forma aqui, colocando parênteses. Tanto faz uma como a outra. Tá certo? E agora vamos resolver. Fica 1 sobre o que é 5 elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado. Cadê a canetinha? 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Então, aqui ficaria 1 sobre 25. Pronto, está resolvido. A outra maneira é colocando esse 2 para fora do parênteses. Então, você poderia representar assim, ó, 1/5, entre parênteses, elevado ao quadrado, que vai dar a mesma coisa. Ó. 1 elevado ao quadrado, vamos representar aqui em forma de potência, né? Daria 1/5 vezes 1/5. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 5, 25. Igual a esse caso aqui. Tá certo? Então, preste atenção, anotem essa dica aí. Quando o expoente é negativo, você inverte a base e muda o sinal do expoente. Vamos para o outro exemplo. 3 meios, olha aí, ó, 3 meios elevado a menos 3. Quem é a base? 3 meios é a base. Então, o que acontece? Você inverte, como o expoente é negativo, é o expoente que é negativo.
você inverte a base. O que quer dizer inverter a base? Quem está embaixo sobe, 2. Quem está em cima desce, 3. Pode fazer assim, dentro do parênteses, ou pode botar o 3 aqui embaixo. E muda o sinal do expoente. Se ele é menos 3, ele passa a ser 3. Então, ficou 2 terços elevado ao cubo. 2 terços elevado ao cubo. Como é que fica? Fica 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. O de cima vezes o de cima, de baixo pelo de baixo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 8 27avos é a resposta. Mas antes, não, pelo amor de Deus, não vai fazer 3 ao cubo 27, não. Se o aluno fosse resolver do jeito que está aqui, ele poderia colocar menos 27 sobre menos 8. Olha aí, ó. Tem nada a ver com a resposta original, né, gente? Nada a ver. Tá errado. Porque você tem que primeiro, já que o expoente é negativo, você tem que inverter a base. Quem está embaixo sobe, quem está em cima desce. E o sinal que era do expoente que era negativo passa a ser positivo. Aí depois que você resolve. Para finalizar aqui, o último exemplo. Temos aqui menos 1 quarto elevado ao quadrado. O que você tem que olhar aqui é para o expoente negativo. Então, quando o expoente negativo, o que é que nós fazemos? Invertemos a base. Quem está embaixo sobe, quem está em cima desce. E esse sinal, professor? Ora, o sinal é da fração, então pode deixar ele aqui. Menos 4 sobre 1. Elevado a quem, gente? Elevado ao quadrado, porque o expoente negativo ele passa a ser positivo. Eu mudo também o sinal dele. Então, vai ficar menos 4 sobre 1 elevado ao quadrado. Gente, quanto é menos 4 dividido por 1? É uma divisão, fração. É menos 4. Então, aqui vai ficar menos 4 ao quadrado, que é igual ao quê? Menos 4 ao quadrado. Vamos fazer aqui embaixo. É a base menos 4 vezes ela mesma. Menos 4 vezes menos 4. Menos vezes menos mais 4 vezes 4 mais 16, que é a resposta. Então, menos 1 quarto elevado a menos 2, a resposta deu foi positiva, mais 16. Mas por quê? Porque antes de sair resolvendo, a primeira coisa que eu fiz foi inverter a base e mudar o sinal do expoente para positivo. Treine bastante, tá certo? E continue se cuidando e cuidando do próximo. Obrigado pela atenção e faça nossas atividades. Um abraço. Tchau.